Boa noite, amada igreja e queridos irmãos. É com imensa alegria e gratidão a Deus que damos início a mais um culto, onde teremos a oportunidade de louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Além de interceder pela vida dos nossos irmãos, pela igreja, pela obra do Senhor, vamos encher o nosso coração de alegria realizando a leitura bíblica com versículos selecionados do livro de Abacuque, no capítulo 3. Leiamos. Essa é a oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também a vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei ao Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Nessa oração, o profeta Abacuque, ele declara que conhecia a história e os atos poderosos do Senhor em Israel. Tinha ouvido falar sobre a saída do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, as conquistas da terra prometida. Abacuque, ele se sente alarmado com a grandeza do Senhor e se enchia de reverência. Ele pede que o Senhor se envolvesse misericordiosamente com seu povo no decorrer dos anos. E aí ele tem essa sensação de admiração pelo Senhor, reconhece a sua fragilidade e ele estimula os justos a não temerem nas adversidades e comprados de alegria, pois Deus é a nossa salvação. Então a gente tem que estar feliz, alegre, né, o tempo inteiro, pelo menos procurar estar feliz e alegre o tempo inteiro. Jeová é a nossa fortaleza, Adonai, o nosso Senhor, como a corça que conhece o solo onde pisam, assim ele se sentia firme com a confiança no Senhor. Esse é o seu louvor e adoração ao Senhor. E assim como o profeta Abacuque, nós também devemos depositar a nossa confiança no Senhor e clamar para que a misericórdia do Pai alcance a todos. Devemos louvar e clamar ao Senhor em todo o tempo e não devemos nos acomodar com as dificuldades. Devemos sim buscar a misericórdia do Senhor para transportar as dificuldades. Se coloque à disposição de Deus para a edificação do serviço do seu reino. E se você se acha incapaz, se não conhece o seu talento, se sente dificuldade de produzir frutos, eu lhe digo, dê o primeiro passo e Deus vai te fortalecer. Tenha intimidade com Deus, ore pela sua igreja, ore pelo trabalho do Senhor, ore por seus irmãos. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse culto, por esse momento, Pai, que nós temos de estar aqui diante de Ti, colocando as nossas vidas, colocando a nossa igreja, Senhor, colocando esses momentos que são tão preciosos para nós, Senhor. Como é difícil não poder ir à igreja, não poder ir ao templo, mas o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe o tempo de cada uma delas, Pai. E nós estamos aqui, prontos para te servir, Senhor, prontos para te adorar. Toma esse culto em tuas mãos, Senhor, e tudo que aconteça aqui, Senhor, seja para glorificar e bendizer o seu nome, Senhor, para te adorar cada dia mais e mais. Fica com cada um, Pai. Abençoa essa igreja, fortaleça cada um, nos dê vontade e disposição para te servir, Senhor. Nos ajude, nos oriente, nos ampare cada dia mais e mais, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende meu viver? Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela os seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser e Rei da Glória. Santo Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser e Rei da Glória. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Jesus é o poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória, Rei da Glória, só tu és Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos realizar agora uma oração de louvor e gratidão ao Senhor. Oremos. Meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, porque estamos aqui, Pai, reunidos mais uma vez neste culto de quarta-feira para orar e agradecer ao Senhor.
Muito obrigada, Pai, pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos recebidos, aqueles que nós percebemos, mas também os livramentos que não percebemos, Senhor. Obrigada porque chegamos até aqui, meu Pai. Obrigada pela vida de cada um que está aqui presente neste culto ou que vai assistir depois. Obrigada por tudo, Pai. Te agradecemos de coração por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa vida e pela vida da nossa família, dos nossos amigos. Muito obrigada porque estamos aqui em comunhão e em união, realmente como uma família. Obrigada por tudo, Pai. É isso que te agradecemos de coração. Ouve o agradecimento do coração de cada um aqui, pelas bênçãos, o que quer que seja. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver.
face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero contar um testemunho a vocês. Em setembro, eu estava com minhas irmãs passando por muitas lutas. Com minha mãe. Alguns de vocês já sabem que tem 3 anos que minha mãe sofreu um acidente de ônibus e ela ficou com a deficiência no pé, né? Quase ela perdeu o pé. Esse é outro testemunho que foi fruto de muita oração, o Senhor nos deu essa vitória. E ela começou a ficar bem depressiva. E com o distanciamento, né, por conta do Covid, a gente evitando de ir lá, porque ainda não tínhamos a vacina, aquela situação toda, ela ficou com muita depressão e a gente não estava sem saber o que fazer. E uma dessas crises, a gente viu uma chamada de vídeo, sem saber o que fazer, eu disse, gente, eu não sei nem mais o que dizer. E aí o Senhor falou ao meu espírito, não sabe? Ora. E aí a gente começou a orar. E daquele dia em diante, foi em setembro isso, todos os dias, eu e minhas irmãs, Rosa e Cleide, nós oramos todos os dias. E Deus começou a mudar as coisas. Em outubro, eu precisei tomar a decisão mais difícil da minha vida, que foi internar minha mãe em uma clínica. Minha mãe passou quase 30 dias internada. E ali ela conseguiu se reabilitar. Saiu da clínica. Passamos dezembro, Natal com ela. O nosso amor, a nossa presença, a gente precisou estar mais em casa com ela, independente do distanciamento, a gente teve que tomar esse cuidado de estar com ela e meu pai. E quando chegou em janeiro, meu pai adoeceu muito e passou 2 meses muito doente. E em março, meu pai veio a falecer. E esse período, minha mãe foi uma peça fundamental, porque eram 50 anos de casados, meu pai muito apegado à minha mãe, sempre cuidou de minha mãe. E nos 2 últimos meses de vida de meu pai, minha mãe foi assim uma peça que estava ali presente com ele, mesmo tomando as medicações que ela tomava para dormir e tudo, ela ficava ali de madrugada com ele, ajudando, cuidando, dando aquele amor que só ela poderia ter dado a ele. E eu estou aqui para dizer a vocês o seguinte, que tudo isso foi fruto de oração. Nós presenciamos um milagre do Senhor, o cuidado do Senhor nesse período. Hoje minha mãe se encontra viúva e muito bem equilibrada, bem, conseguindo estar ajustando a família, conseguindo estar consolando os filhos e os netos. O poder da oração, o poder da intercessão. Então, todas as vezes que você estiver achando que não tem mais jeito, que não sabe o que fazer, como eu estava, mas minhas irmãs, vamos orar. Vamos perseverar em oração, porque a maior arma que nós temos é essa. A oração, ela pode muito em seus efeitos, como a Bíblia já nos garante. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu quero te garantir. Continue orando. Quando você não tiver palavras para orar, chore. Dobre seus joelhos e chore. Diga, Senhor, essa é a minha oração. É o meu choro, é o meu pranto, é a minha dor. E Ele, através do Espírito Santo, vai saber levar o seu choro como uma oração diante do Pai. Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Perdemos o nosso pai no dia 15 de março, mas estamos bem, porque a vida segue o seu fluxo. Tudo que tem que acontecer vai acontecer, mas a oração nos dá estrutura para suportarmos. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero nesta hora, Senhor, estar colocando diante de Ti, Senhor, as nossas vidas.
Quero apresentar a Ti, Senhor, esse momento que nós estamos vivendo, Senhor. Momentos de dores, momentos, Senhor, de luto, momentos tão trabalhosos, tão difíceis, Senhor, a qual a Tua palavra já nos alertava, Senhor. Mas o Senhor também já nos diz, Senhor, que tudo, Senhor, nós temos que colocar diante do Teu altar. E por isso estamos aqui, Senhor, para Te pedir, Senhor, socorro, Pai. Nos socorre, Senhor. Continua, na verdade, a nos socorrer. Tem momentos, Senhor, que nos falta tudo, Pai. Nos falta, Senhor, força até mesmo, Senhor, para clamarmos, para discernirmos, meu Senhor, o que está ao nosso entorno, Senhor. Por isso eu clamo a Ti nesse momento, Senhor, nos dá discernimento, nos dá ânimo, Senhor, ânimo espiritual, força física, Senhor, para lutarmos as batalhas que têm sido colocadas diante de nós, meu Senhor. Senhor, toma nossas famílias nas Tuas mãos, Senhor. Como as famílias têm sido bombardeadas, meu Senhor. Toma os nossos jovens, os adolescentes, as crianças, os anciões, meu Senhor. Toma nas Tuas mãos. Passa em revista, Senhor, a Tua igreja, o Teu exército, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que em Ti, Senhor, nós somos fortalecidos. Eu quero Te pedir neste momento, Pai, nos fortalece, Senhor. Vá ao encontro agora, Senhor, onde chegar esta oração. Que o Teu povo venha a ser, Senhor, fortalecido em Ti. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão enlutecidos, meu Senhor. Aqueles que estão sendo bombardeados, Senhor, em todas as esferas, meu Senhor. Que o Teu anjo, Senhor, possa estar ali guerreando, Senhor, e fortalecendo. Pai, eu quero Te pedir neste momento, Pai, pela Igreja Batista Sião, que a Tua mão poderosa continue sobre este lugar, tomando esta igreja nas Tuas mãos. Já retomamos o culto presencial aos domingos, meu Senhor. E eu Te peço, Senhor, continua abençoando cada mensagem, cada louvor, toda a programação da Tua igreja, Senhor. Ah, Senhor, a vida do pastor Walter, da sua esposa, da diretoria da Tua igreja, Senhor. Tudo que vem sendo, Senhor, planejado, que continue sendo passado pela Tua mão poderosa. Te peço também, Senhor, pelo nosso país. Senhor, toma nas Tuas mãos o presidente, toma nas Tuas mãos, meu Senhor, a sede ali, Brasília, Senhor. Todos os políticos, tudo que está sendo ali, Senhor, é feito, tudo que está sendo planejado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tudo que está sendo feito, Senhor, às escondidas, Senhor, do povo, mas nada está sendo feito às escondidas do Senhor. A Tua palavra diz, meu Senhor, que a terra e toda a sua plenitude pertence a Ti. Ah, Senhor, nós já tememos pelas eleições, Senhor. Pai, o que virá, Senhor? Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, dá sabedoria ao povo, dá discernimento, Senhor. São muitos os rumores, são muitas as coisas, Senhor, que têm sido ditas, mas eu Te peço, Senhor, nos capacita, Senhor, para sobrevivermos a tudo que virá, Senhor. Pai, no nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, porque ela sim é que terá que fazer a diferença, Senhor, daquele que serve e que não serve ao Senhor. Toma os ministros do Senhor, Pai, principalmente aqui no Brasil, dando a cada um desses pastores, dos líderes, meu Senhor, discernimento para fazerem a diferença, Senhor, no meio do rebanho. Pai, no nome de Jesus, fica conosco, nos dando a capacidade, Senhor, de servir a Ti, Senhor, com integridade. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço por tudo. Amém. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E meu Deus não falha.
Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Bom é estar aqui com os irmãos, celebrando as misericórdias do Senhor, celebrando a bondade do Senhor, celebrando o cuidado do nosso Deus. Desde já agradeço as orações, as mensagens, o cuidado com a minha vida no tempo em que estive enfermo. E é muito bom saber que nós pertencemos a uma igreja que se importa, nós pertencemos a uma igreja que está atenta ao sofrimento. Acredito que seja mandamento do Senhor, orientação do Senhor Jesus, o cuidado mútuo, esse cuidado que nós precisamos ter, como de fato sendo uma família. Jesus ele vai ensinar isso e eu agradeço profundamente aos irmãos, profundamente às minhas irmãs por esse cuidado. Bom é estarmos aqui para falarmos sobre a palavra do Senhor, para pensarmos juntos sobre a palavra desse Deus maravilhoso, desse Deus que nos confronta e desse Deus que nos chama para uma correção de caminhada, para uma correção de rota, muitas vezes. Nós precisamos dessa chamada, nós precisamos desse puxão de orelha que o Senhor muitas vezes Ele nos dá. Claro que de uma forma muito carinhosa, porque o nosso Deus Ele trata a nossa vida com muito cuidado, com muito carinho, porque nós somos preciosos para o Senhor. E eu gostaria de falar nessa noite sobre algo que nós normalmente comentamos muito, que nós pensamos muito, e foi uma das minhas reflexões do tempo em que eu estive acometido pela Covid. Pensei muito sobre a obra do Senhor. Nós ouvimos muita coisa sobre isso, nós estudamos muita coisa sobre isso, nós lemos muitos livros falando sobre a obra do Senhor, sobre você estar envolvido na obra do Senhor. E eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 aos Coríntios 15, 58. O texto diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra que é viva e que fala aos nossos corações. No ano de 2021, em meio a uma pandemia, essa palavra continua nos consolando, continua refrigerando o nosso coração e nos dando força para continuarmos. Oremos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor continua no controle da situação. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo aquele que nos garante, que nos sustenta. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ser pregada, Deus, de forma verdadeira, de forma sincera, de forma direta, Deus. Que o Senhor possa estar, através do Teu Espírito Santo, usando a minha vida para trazer a Tua mensagem para os meus irmãos, para as minhas irmãs, para a minha igreja, Deus. Que nós possamos, de fato, ter esse sentimento de pertencimento, de comunidade, de família, Deus. E dessa forma, trabalharmos mais e mais para o Senhor. Não por uma obrigação ou por um peso, mas trabalharmos com alegria para aquele que nos dá dia a dia a vida. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo é um versículo muito conhecido e será um dos versículos que nós vamos trabalhar hoje. Hoje eu vou pedir a paciência de vocês para estarem abrindo a Bíblia para nós estarmos conversando sobre a palavra do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, ele vai alertar a eles sobre várias coisas. E ele vai encerrar, ele vai estar nos capítulos finais falando sobre essa necessidade
de percebermos que o nosso trabalho no Senhor, ele tem finalidade. Ele vai estar chamando a atenção daquela igreja para a percepção do que é trabalhar para o Senhor, do que é estar envolvido com a obra do Senhor. E normalmente nós ouvimos muito falar sobre isso, sobre a obra do Senhor, sobre a necessidade de estar envolvido nas atividades do Senhor, e acaba sendo um pouco repetitivo, porque muitas vezes nós apenas ouvimos, mas não assimilamos essa verdade em nossos corações, não colocamos a necessidade desse trabalhar em nossas mãos e sempre acabamos esperando pelo outro. Então o apóstolo Paulo, falando àquela igreja, ele vai dizer, olha, vocês precisam a todo momento buscar força e firmeza no desenvolvimento dessa obra. Vocês vão precisar buscar trabalhar com entusiasmo, com alegria, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complexos. Vai ser necessário que vocês pulsem pelo Deus de vocês e pela missão que Ele confiou a cada um. É necessário, seguindo o texto, que vocês percebam, e isso é muito importante para os nossos dias também, que vocês percebam que não existe inutilidade na obra do Senhor. Que tudo que nós fazemos para o Senhor, para a casa do Senhor, para a propagação do Evangelho, tem finalidade, tem utilidade, então não é trabalho perdido. Nós percebemos hoje na igreja, durante a pandemia, nessa igreja enfrentando um momento de dificuldade, muitas pessoas que se desanimaram durante essa caminhada, muitas pessoas que enfrentaram problemas durante essa caminhada e que hoje se perguntam, de fato, se tudo o que fizeram, se tudo o que executaram antes da pandemia teve valor. E essa palavra que nós lemos agora, ela deixa claro que tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você se dispôs a trabalhar, a colocar sua energia para o Senhor, fica marcado, não é perdido. Por mais que hoje você esteja se questionando muitas coisas, e isso é normal, o questionamento é do ser humano, mas nunca esqueça que tudo aquilo que você dedicou ao Senhor teve validade. O Senhor, Ele não esqueceu, Ele não fez de conta que aquilo era importante. Aquilo de fato era importante, porque trabalhar para Deus, trabalhar nessa obra maravilhosa, é algo que não tem preço. Vale o nosso esforço, a nossa correria, a nossa energia, o nosso tempo, vale muito. Mas você pode me perguntar, qual é a obra do Senhor? O que é a obra do Senhor? Como eu posso identificar essa obra? Como é que eu posso me envolver? Eu não sei. Eu só ouço falar, mas de fato eu não sei como eu posso me lançar sobre esse Deus que me chama para esse trabalho, que me chama para uma missão. E eu queria te convidar para que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nós leremos do versículo 6 ao versículo 8, Lucas 4, verso 6 ao verso 8. E o texto diz assim, Lucas 4, 14 ao 19. E o texto diz assim, então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região, e ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou
para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Essa mensagem ela é muito clara, ela é muito direta, ela é muito específica para mim e para você, sobre a necessidade que nós temos de nos envolver com esse chamado de Deus para as nossas vidas, que é anunciar o Evangelho. E Jesus ele fala sobre algumas características dessa obra. Ele vai falar sobre o cuidado com os pobres, ele vai falar sobre o cuidado com os que estão cativos, ele vai falar sobre o cuidado com os que estão enfermos, ele vai falar sobre a necessidade de nós anunciarmos libertação aos que estão oprimidos. E ele vai falar algo muito interessante, que é chegado o tempo do favor do Senhor. Ele vai dizer de forma muito clara que nós precisamos anunciar a chegada de um novo tempo em que Deus chama as pessoas, em que o Senhor está ali operando e salvando pessoas, em que Deus ele se importa com vidas. Eu não quero que você pense que fazer a obra do Senhor vai ser exclusivamente você chegar e distribuir um alimento, distribuir uma roupa, visitar um centro de recuperação, visitar um asilo. Não. Não se trata apenas de você prestar assistência ao pobre. Falar e fazer a obra do Senhor, anunciar essa obra, é você se importar com vidas. Você deve anunciar o Evangelho para o pobre. Com certeza ele está ali jogado, sem a dignidade. Quando eu digo pobre, eu estou falando daquela pessoa que está em uma situação, gente, de miséria, que precisa da sua mão estendida para sair dali, para recomeçar. Mas da mesma forma, você precisa anunciar o Evangelho para aquela pessoa que pode ser muito rica, mas que não encontrou ainda a salvação que vem do Senhor. Nós não podemos fazer essa separação. E às vezes a gente percebe muito essa separação, como se o Evangelho fosse uma mensagem apenas para o pobre, como se a chamada do Senhor fosse uma chamada apenas para o pobre. Não é isso. Claro que o Evangelho ele apresenta a concepção do pobre, porque é quem está sofrendo de forma financeira, econômica, alimentar e etc. nessa vida, nessa existência. Mas o rico, aquele que possui muitas coisas, também sofre, também precisa que você anuncie o Evangelho. Os que estão cativos, os presos, eles precisam de esperança. E quem melhor para encher o coração de esperança do que Jesus Cristo? Eu não conheço. Não conheço nenhuma mensagem que traga esperança aos nossos corações, além do Evangelho. Não conheço nenhuma mensagem que coloque ânimo quando você está acamado, quando você está enfermo, do que a mensagem do Evangelho. E quando você se dispõe a sair da sua casa, quando você se dispõe a sair da sua zona de conforto, do seu ambiente tranquilo, você está fazendo a obra do Senhor. Você está sendo ferramenta nas mãos desse Deus poderoso, desse Deus que ama a humanidade, que ama a criação dele. Você está sendo ferramenta desse Deus. Nós não podemos parar. A pandemia, ela trouxe a necessidade de uma reflexão, a necessidade de cuidados, a necessidade da percepção de como nós estamos vivendo e de como estamos encarando o serviço do Senhor. Será que a obra de Deus é uma prioridade para as nossas vidas? Será que essa missão do Senhor é de fato uma prioridade na minha vida?
Ou eu me acostumei com essa realidade? Ou eu simplesmente me adaptei e para mim estar na igreja aos domingos é algo que já basta. É como se eu já tivesse cumprindo a obra do Senhor. Não, irmãos. Nós precisamos ter essa percepção do que Jesus falou, do texto que Jesus leu, do profeta. Existe uma responsabilidade muito grande sobre nós. A responsabilidade de anunciar a um mundo que sofre que existe um Deus que se importa com cada pessoa. Essa é a manifestação da obra de Deus. Essa é a manifestação de você estar trabalhando, entre aspas, né, para o Senhor. Porque em muitos momentos nós confundimos trabalhar. Essa ideia do trabalho para nós às vezes fica muito complexa. Nós temos uma visão secular das coisas em muitos momentos. Fazer a obra do Senhor não é você ficar correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá o tempo todo em ativismo. Fazer a obra do Senhor é você dedicar um pouco do seu tempo para fazer a vontade do seu Deus e cumprir aquilo que Ele te chamou. E isso não vai ser pesado, vai ser algo leve. Você vai se sentir leve, porque o nosso Deus, Ele nos chama para uma vida com Ele e uma vida com o Senhor. Uma vida de comunhão com o Senhor é uma vida leve. Apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis, será uma vida leve. Mas qual o tempo que eu preciso dedicar a essa obra? Quantos anos da minha vida eu preciso dedicar a essa obra? Será que vai chegar um momento que eu vou parar? Eu vou sentar e vou dizer assim, olha, trabalhei para o Senhor, trabalhei na obra do Senhor e agora eu vou descansar. Eu vou aproveitar um pouco a minha vida, eu vou aproveitar um pouco aqui a minha jornada e eu vou simplesmente parar. Claro que chega um determinado momento que você vai diminuir o ritmo. Isso é normal. Mas parar, será que nós vamos de fato parar em algum momento da nossa caminhada cristã? Eu queria te convidar para que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 5. Nós leremos do versículo 15 ao 17. João 5, 15 a 17. O texto diz assim: o homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu também. Olha que texto fantástico, olha que passagem fantástica, meus irmãos. Jesus, ele vai operar uma cura. E ele vai operar essa cura em dia de sábado e as pessoas se inquietam. Porque Jesus estava trabalhando, estava curando, estava exercendo misericórdia em um sábado. Para a nossa realidade hoje seria estar distribuindo um alimento, estar ajudando alguém, estar orando por uma pessoa perdida em um dia de domingo. E aí tem gente que iria dizer assim: você tem tanto dia para fazer isso aí, porque você não faz em outros dias? Você escolheu o domingo para fazer isso. Trazendo para a nossa realidade hoje cristã, eclesiástica. Mas para aquele tempo, o sábado era essa preciosidade. E eles vão questionar a Jesus com toda a arrogância que é própria normalmente daqueles que não trabalham na obra do Senhor, daqueles que não querem se envolver na obra do Senhor. E aí são cheios de si. E eles vão questionar a Jesus porque Jesus estava fazendo aquilo um dia de sábado. E Jesus é muito direto com eles. E ele diz: olha, meu Pai sempre trabalha. Outras versões vão dizer: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O nosso Deus é um Deus de trabalho. O nosso Deus é um Deus que vai nos chamar para nós colocarmos as nossas mãos no arado e não olharmos para trás. Então não importa se você tem 10 anos de convertido, se você tem 20, se você tem 40.
Se você tem 50, 60, 80 anos de convertido, parabéns, continue trabalhando. Parabéns, continue cumprindo a sua missão, continue desenvolvendo a sua caminhada, a sua jornada. Você não vai parar. Você precisa ter o que o apóstolo Paulo falou? Firmeza, força, entusiasmo para continuar trabalhando nessa obra com todo o vigor que ainda existe em você. Nós já ouvimos diversas vezes histórias de irmãos e irmãs que tiveram uma vida dedicada ao Senhor, que tiveram uma vida preocupados e atentos em cumprir a obra do Senhor, em estar na obra do Senhor, e que quando chegou o seu momento de partida, e eles estavam ali acamados, eles começaram a evangelizar os cuidadores, eles começaram a evangelizar a equipe de saúde. Eles não pararam. Eles não pararam. Deus, ele não nos deu vida para que nós parássemos. Deus, ele não nos chamou, ele não nos comprou com um alto preço, que foi o sangue do Cordeiro, para que nós parássemos. Ah, simplesmente cansei, estou chateado com o Rafael, não vou fazer mais nada não. Vou ficar aqui agora só sentado no meu banco, achando que estou fazendo a obra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não se trata de querer agradar Rafael, não se trata de querer agradar o pastor Walter, não se trata de querer agradar líder A, B, C, D, enfim, não se trata disso. O chamado para a obra do Senhor se trata de buscar agradar o Senhor. A obra não é de Rafael, Rafael não salva ninguém, Rafael um dia vai passar, mas a necessidade que nós temos de buscar esse Deus, de dedicar o nosso tempo, de dedicar o nosso fôlego a esse Deus, é algo que o tempo não encerra. O tempo não vai tirar de você a necessidade e a obrigação de se envolver na obra do seu Deus, na obra daquele que te chamou, na obra daquele que te amou, na obra daquele que te salvou. O tempo não apaga isso. O fim ou a finalidade desse trabalho, desse desenvolvimento na obra do Senhor e aos cuidados do Senhor, o apóstolo ele vai falar a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8. E eu queria que você lesse esse texto entendendo a profundidade do que está acontecendo ali, entendendo a dimensão do que está acontecendo. E o apóstolo ele vai dizer o seguinte: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Vejam que passagem interessante. Você está vendo uma pessoa que trabalhou para o Senhor, que se dedicou ao Senhor, que teve uma vida doada, entregue, uma vida plena com o Senhor. E essa pessoa no seu leito de morte, nos seus momentos finais, não necessariamente quando eu digo leito você vai pensar uma cama, mas você pode pensar uma prisão. Nos seus momentos finais, essa pessoa vai dizer: olha, a minha vida eu entrego. Trabalhei até o último momento, fiz tudo o que pude fazer, coloquei toda a minha energia, coloquei toda a minha força, coloquei todo o meu entusiasmo, como foi aconselhado aos cristãos em Corinto. Tudo isso eu fiz. E agora eu percebo que eu de fato combati o bom combate.
eu completei a carreira e eu guardei a fé. Agora eu estou esperando a coroa. E essa coroa é o prêmio máximo da nossa existência. É a coroa da vitória, a coroa da eternidade, a coroa da vida, que será dada por Jesus, o justo juiz. Que será dada por Jesus, que falando no Evangelho de Lucas vai dizer qual é a missão, qual é a obra, qual é a expectativa que nós precisamos buscar atingir. Meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele chamou você. Às vezes nós ficamos na igreja, a gente senta na igreja e aí tem uma mensagem e a gente diz assim: queria que fulano estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Mas será que essa mensagem, ela não comunica ao nosso coração primeiramente? O Senhor, Ele chama cada um de forma particular. A missão que Deus confiou a você não é a mesma missão que Deus confiou a mim. Nós podemos desenvolver paralelamente, nós podemos trabalhar juntos, nós podemos sonhar juntos. Mas existem situações que Deus, Ele dá de forma particular a mim e a você. E Ele diz: olha, Rafael, você precisa desenvolver isso aqui, você precisa trabalhar na minha obra dessa maneira, você precisa dedicar o seu tempo para cuidar das pessoas dessa forma. E cabe a mim e a você ouvirmos esse chamado, desejarmos trabalharmos nessa obra que nós precisaremos dedicar cada segundo da nossa vida, cada segundo da nossa existência, até que o Senhor chame o nosso nome e nós possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e sei que a coroa me será dada pelo meu Senhor, que me chamou e me conduziu durante toda a minha vida. Que possamos de fato buscar esse desejo de servir ao Senhor, que possamos buscar esse prazer, esse entusiasmo. Se você tiver sem entusiasmo e você estiver assistindo agora esse culto, se você estiver cultuando ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, que o Espírito Santo restaure o seu entusiasmo. Que o Espírito do Senhor restaure a sua força e que você sinta a necessidade de se envolver mais na obra do Senhor e trabalhar mais para o seu Deus. Que o Senhor continue abençoando e guardando. E espero revê-los no domingo, presencialmente, para aqueles que não possuírem comorbidades. Estaremos juntos no culto, celebrando ao Senhor. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver.
chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Irmãos, vamos orar nesse momento pedindo a Deus que Ele continue conduzindo a nossa história, a nossa semana, a nossa vida. Nós sabemos que Deus, Ele continua no controle de todas as coisas e vamos entregar os nossos dias a Ele. Oremos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, meu Pai, pela forma maravilhosa com a qual o Teu Espírito Santo nos chama para cumprirmos a Tua missão, para trabalharmos na Tua obra, para nos envolvermos mais, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque apesar das tristezas que nós temos enfrentado, das adversidades que nós temos enfrentado, nós queremos mais do Senhor, nós queremos buscar mais o Senhor, nós queremos, Deus, um envolvimento maior na Tua obra. Nos enche com essa vontade, Deus. Tira de nós todo o marasmo, toda desculpa, Deus. Tudo aquilo que não acrescenta nada para a nossa caminhada, que em nome de Jesus seja repreendido. E que possamos sempre perceber o Teu amor, um amor paterno, um amor puro. Que possamos perceber a graça do Senhor, que é uma graça que nos salvou. E que possamos perceber também, Deus, a consolação do Espírito Santo, que em momentos tão difíceis se revela a nós e nos dá forças para nós continuarmos. Muito obrigado por esse culto, Deus. Muito obrigado por essa noite. Que a Tua palavra tenha alcançado os nossos corações e que faça raiz em nossa vida, Deus. Que possamos mudar. Que o Senhor Jesus esteja sempre ao nosso lado. E que cumprir a vontade do Senhor seja o nosso principal objetivo. Aquilo que nos movimenta, aquilo que faz com que a gente busque lugares mais altos. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradeço, te peço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos e minhas irmãs. Que o Senhor continue abençoando e dando uma semana abençoada. Até a próxima.